enquanto caminhamos, enquanto andamos, enquanto estamos na vida. Há essa ideia muito equivocada sobre a igreja, sobre o ministério, sobre a vida dos discípulos, que é nos trancarmos dentro de guetos, de vielas, de ambientes religiosos, como se aquilo fosse o tudo da nossa fé. Não. As nossas reuniões dominicais, os nossos ajuntamentos são apenas uma parte da nossa espiritualidade. Mas a espiritualidade dos seguidores de Jesus acontece enquanto eles estão a caminho, estão na vida, estão no dia a dia. Então, antes de ser uma convocação religiosa, bem antes de ser uma convocação religiosa, o convite do Evangelho de Jesus é um convite aos caminhantes, aos que estão em caminho, aos que estão a caminho, aos que estão peregrinando. Pedro nos chama de peregrinos. Peregrinos, nós estamos a caminho. Então, eu creio que o livro de Atos, e é o título que eu estou dando para essa nossa série de estudos aqui, nós estamos falando e estudando sobre a espiritualidade dos discípulos do caminho. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré que estamos a caminho. Ok? Então, dada essa introdução aí, justificativa para o título do livro, vamos lá. Então, aula 1, hoje, vamos para a nossa introdução. Gente, daquele mesmo formato de sempre, tá bom? Quem quiser falar, vai interagindo aí, nós vamos fazer essa aula sempre assim, dialogar. Hoje nós vamos ficar nessa primeira perícope aí, que eu já divido ela até o versículo 5. Então, essa primeira parte aí que a maioria das Bíblias tem dividida assim, do versículo 1 até o versículo 8. Do versículo 1. Primeira perícope, algumas Bíblias dividem do versículo 1 até o versículo 8, outras do versículo 1 até o versículo 11, mas eu queria dividir do versículo 1 até o versículo 5, e é o que a gente vai conversar um pouco hoje, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se, a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém. Só esses 5 versículos iniciais aí já dá muito pano para manga. Eu estudei, mas hoje de manhã eu estava grifando algumas partes assim, que eu achei importante, para não passar batida. E aí eu percebi que minha Bíblia ficou quase que não dá mais para ler das coisas que eu marquei nela. Ficou impraticável aqui. Eu destaquei várias palavras que eu acho chave aqui nesse texto. E aí foi vendo os comentaristas, um monte de gente falando, então vamos tentar aproveitar ao máximo aqui. Eu dividi esse estudo aí, essa perícope, em 2 partes, tá? Primeira parte é essa espécie de introdução aí, tá bom? Primeira coisa que é importante a gente saber, logo entrando no livro de Atos, é que nós estamos falando de uma obra que é dividida em 2 partes, tá bom? Livro de Lucas e livro de Atos é uma só obra, mas que tem 2 partes. Se a gente for lá para o início do livro de Lucas, volta aí para lá para o início do Evangelho de Lucas, versículos 1 a 4. Me acompanha aí, volta aí um pouco, lá para Lucas, versos 1 a 4, diz o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo,
para que tenhais a certeza das coisas que foram ensinadas. Percebam aí essa figura, Teófilo, que aí existem teorias que dizem que Teófilo era de fato uma pessoa, a teoria mais forte é essa, que era de fato uma pessoa que tinha esse nome, ou outros acreditam que observam pelo significado da palavra, né, que é a junção de duas palavras em grego, Theo e Philos, né? E aí dizem que Lucas escreveu aos amigos de Deus, né? Theo é Deus, Philos é amigo, né, amizade, né, amor de amigo. Então diz o seguinte, que na verdade Lucas escreveu essa obra para todos aqueles e aquelas que são amigos de Deus. Tá? Isso é irrelevante, né? Porque escrevendo ele para Teófilo, ele também escreveria para os amigos e amigas de Deus. Mas só para não passar batido. Percebam que há uma similaridade com esse primeiro versículo aí de Atos. Se você voltar para Atos, você vai ver o seguinte, ó, em meu livro anterior, perceberam? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui tem 3 palavras que eu acho interessantíssimas. Primeiro, Jesus começou, ou seja, ele não terminou. No primeiro livro eu falei das coisas que ele começou a fazer, mas ele não terminou. E aqui ele dá o tom do ministério de Jesus. O que Jesus começou? Ele começou a fazer e a ensinar. Olha que coisa importante sobre o Evangelho. O Evangelho não é apenas sobre ensinar, não é sobre falar. Nós não temos apenas uma mensagem que queremos comunicar. O Evangelho são coisas que fazemos. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui tem um outro detalhe do grego. Né? Quem conhece um pouco do idioma grego, quem já estudou grego, sabe que todas as vezes que tem uma lista descritiva, e a gente vai ver isso em Atos, por exemplo, no primeiro momento de Atos, no segundo momento, no relato dos apóstolos. No primeiro momento, Pedro aparece em primeiro lugar, como sendo o mais importante dos apóstolos. Mas na segunda parte de Atos, Paulo aparece em primeiro lugar. Por que isso? Porque no grego, é uma característica do idioma grego, toda vez que tem uma descrição, o fato mais importante, a pessoa mais importante, o evento mais importante, a cidade mais importante vem em primeiro lugar. É uma regra do grego. E aqui, quando Lucas fala do ministério de Jesus, ele fala que Jesus primeiro fez coisas e depois ele ensinou coisas. Isso é muito interessante, porque assim mostra essas duas características do Evangelho. O Evangelho é sobre fazer e sobre ensinar. É sobre aquilo que nós fazemos e sobre aquilo que ensinamos. De modo que, tão importante quanto a escola bíblica dominical, esse momento de ensino, de partilha da palavra, são as ações que fazemos, as coisas que fazemos, que materializamos o Evangelho. Interessante isso, né? Mas voltando a essa obra de Lucas, percebam que são 2 partes, né? E se a gente voltar também lá para o final de Lucas, eu já saí da aula, do meu roteiro, mas vamos, tá dentro. Se a gente for lá para o finalzinho do Evangelho de Lucas, olha como termina o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 50. Contrário aí? Lucas 24, 50. Então, do 36, Lucas começa a falar que Jesus apareceu com os discípulos, que ficou com eles ficaram com medo e tal. E no finalzinho ele diz o seguinte: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. Então eles os adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneceram constantemente no templo louvando a Deus. Mas a gente percebe que há uma... Me perdoa, gente, eu queria ler um pouco antes. Eu li a partir do 50, mas eu vou ler um pouco antes. Vou ler a partir do 36, a pericope inteira. Então me acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. Lucas 24, a partir do verso 36. Diz assim, ó. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse-lhes: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam. O espírito não tem carne nem ossos,
como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não querer ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto, ele lhe perguntou: vocês têm algo para comer? Olha só. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. 44. E disse: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então ele lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Pronto. E aí vem o versículo 50, 51 até o 53 que nós acabamos de ler. Pois bem, é assim que termina o livro de Lucas. E como começa o livro de Atos, Paulo fala sobre o livro anterior, e aí a partir do versículo 2, ele relata exatamente o que está posto lá no finalzinho do livro de Lucas. Perceberam aí? Então, nós estamos falando dessa obra que são em duas partes. Só que aí há uma ideia que as pessoas têm que também são equivocadas. É uma ideia equivocada, que pensam o seguinte, que no primeiro livro foi sobre Jesus, e no segundo livro é sobre a igreja. Certo? Errado. São dois livros sobre Jesus. O primeiro sobre o ministério terreno de Jesus e o segundo sobre o seu ministério através do Espírito. Né? Os dois estágios do ministério de Jesus. No primeiro momento, Jesus estava fazendo e ensinando. E no segundo momento, fazendo e ensinando através dos discípulos. Então, os dois livros são livros extremamente cristocêntricos. Cristo é o centro, Cristo é o foco, Cristo não vou dizer força, não. Eu não quero. Jesus é o animador das consciências e corações. Quando fala força, né, é aquela ideia de que Deus é uma força. Não, não é uma força, é Deus, é uma pessoa, é o Criador, tem consciência, tem afeto. Que força? Força tem nada disso. Então, Jesus primeiro ele está ali fazendo e mostrando e ensinando, e depois ele faz tudo isso através da vida dos apóstolos. Primeiro momento, através da vida dos apóstolos, e segundo momento, através da igreja apostólica. Mas nós estamos diante de uma obra sobre Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Porque se a gente pensar bem, para muitos outros, e Stott fala que isso é o que diferencia a fé cristã das demais religiões, né, das demais experiências de espiritualidade. Porque aqui, em todas as outras religiões, melhor dizendo, na morte do seu líder está o fim do seu ministério, o fim da sua contribuição. Mas na morte do Cristo não, é o início. Por quê? É o que ele fala em João, e aquele texto de João eu acho maravilhoso, quando ele fala assim, obras maiores da que eu fiz vocês farão, porque eu vou para o Pai. Ou seja, em Jesus habitava o Espírito do Deus Eterno. Mas quando ele morre e vai aos céus, o Espírito do Deus Eterno passa a habitar em diversos outras mentes e corações. Isso é maravilhoso. E se a gente for ver a história, é o que os historiadores não conseguiam entender. Como é que uma religião de um povo subjugado, lá nos fundos do mundo, irrelevante no cenário da história mundial, uma religião que começou como uma seita de um rabino que foi massacrado e crucificado pelo Império Romano, e aqueles seus seguidores estavam dispostos a entregar a sua vida por isso. O pessoal não consegue entender. Né? Qual é o mérito disso? Qual é o triunfo disso? Qual é a honra que isso tem? Tem honra. Como é que explica um negócio desse? E aí a palavra nos explica porque o mesmo Espírito que habitou em Jesus habita nos seus seguidores. E dão coragem, e dão paixão, ao ponto deles entregarem a sua própria vida. Então nós estamos falando de uma obra que narra dois estágios da vida do Jesus de Nazaré.
E aí há uma discussão que eu acho uma bobagem, mas está posta. Se são atos do Espírito Santo, por que chamamos de atos dos apóstolos e não atos do Espírito? E aí a gente só precisa tomar um certo cuidado, né? Porque a discussão eu acho que é bem frutífera com relação a isso, mas só para a gente tomar um cuidado nessa característica marcante do ministério da igreja. Né? Que a igreja é sobre essa transcendência da intervenção do Pai, mas ao mesmo tempo que tem uma atuação nossa. É um lado divino e é um lado humano. É a conciliação das duas coisas. Não é apenas atos dos apóstolos, mas também não é apenas ato do Espírito. É a fusão dessas duas coisas. Um Deus que age através dos seus discípulos. É uma ação de Deus, mas é uma ação também dos seus discípulos, quando as duas coisas convergem. Não precisam se anular. Então, nós não estamos falando apenas de uma experiência espiritual, espiritualística, do ponto de vista que nega a materialidade, mas também não estamos falando apenas de uma materialidade que tem um fim em si mesmo. Não sei se ficou claro aí, eu estou confuso, gente. Me ajudem. O ministério da igreja concilia essas duas coisas. Vou ser mais claro. O ministério da igreja não é só da cesta básica, mas também o ministério da igreja não pode ser sem cesta básica. Cesta básica aqui de modo figurativo, tá, gente? O ministério da igreja é o seguinte: nós nos reunimos para quê? Para cultuar a Deus, para abrir a palavra, para cantar para Deus, para adorar a Deus, para pregar a salvação em Cristo. E nós cremos nisso. E isso faz tudo isso diz respeito à nossa espiritualidade. Mas nós também nos ajudamos para promover o bem, para fazer coisas, para dar cesta básica, para atender os necessitados, para fazer repouso escolar para as crianças. São as duas coisas. As duas coisas. Porque eu volto à frase inicial lá do versículo 1. Lucas escreveu sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Duas coisas que andam de mãos dadas. Amém, gente? Ok? Claro isso, né? E é muito importante a gente falar isso, porque eu conheço igrejas que abraçam as duas realidades. Ou ficam apenas focadas na espiritualidade, né? Então, estudos, escola bíblica e congresso e fórum e referência, ok, tudo isso é muito bom e a gente gosta. Mas aí que são vazias de intervenções sociais em nome de Jesus, de promoção de justiça, de promoção de bondade, de atos de caridade, de atos de bondade, porque entendem que esse primeiro é suficiente. Por outro lado, tem aquelas outras, que negam a ação do Espírito, essa experiência mais transcendente, e foca apenas em questões sociais, em questões... Não, nós queremos as duas coisas. E é possível essas duas coisas. É possível a gente cantar para Deus, adorar a Deus e se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Tem uma canção de João Alexandre que eu até pensei em cantar para vocês aqui, não, mas eu não vou fazer isso com vocês. Não. Que é a frase que eu gosto diz assim: enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, pois Deus se envolve, evolve, renova e revive. Conhece essa música, gente? João Alexandre. Eu só estou vendo o Neto aqui. É a minha internet, Neto? Você está vendo mais alguém nessa câmera? Daqui eu estou vendo Pastor Lázaro, irmã Rosângela, Tamile e irmã Vilma Só. Brandão. Só. É porque eu acho que a minha internet está oscilando. E Gabriel agora chegou aí. E Gabriel? Eu acho que minha internet está oscilando. Só porque eu pensei que tinha caído. Então, gente, é essa espiritualidade do reino de Deus que eu acho que Lucas registra aqui. E assim, nós estamos falando de um livro histórico, tá, gente? Então, são relatos históricos que nós estamos testemunhando. Mas vamos para a segunda parte, né? Então, nessa primeira parte, nesse versículo inicial, eu faço esses destaques, tá? É uma obra
dividido em duas partes, tá? Os dois livros falam sobre Jesus, tá? Primeiro estágio no ministério terreno e outro estágio através dos apóstolos e da igreja. E são atos que conciliam as duas coisas. E aí, como eu falei, o final de Lucas e o início de Atos são essa narrativa de um ministério que não acaba. Né? Alguém já disse que o livro de Atos é um livro sem fim, porque narrou os atos daqueles apóstolos ali, daqueles discípulos ali, mas de uma igreja que continua crescendo, crescendo, crescendo e tomou a terra inteira. Que não tem fim, que ainda continua escrevendo a sua história. Então, não tem fim o livro de Atos. Não acaba. Começou com Jesus de Nazaré, os seus 12, os pais, e está até hoje aí crescendo. Como um vento impetuoso que toma toda a terra. Toma toda a terra. E o ministério continua com os apóstolos e depois com a igreja apostólica, exatamente. Então, essas três coisas iniciais que eu tiro aí desse primeiro versículo. É uma obra em duas partes. Tá? As duas partes falam sobre Jesus de Nazaré. Tá? E é um ministério que não tem fim. Começou lá e não tem fim. Que não tem como domá-lo. Por exemplo, a interpretação que eu faço lá, eu até falei dela sexta-feira, nosso estudo de Naum, sobre a profecia de Daniel, de uma pedrinha que esmigalhou a ferro, prata, bronze e ouro, esmigalhou, e essa pedrinha foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou toda a terra. Essa pedrinha do reino de Deus que nasceu, né, foi arremessada não por mãos humanas e tomou toda a terra. Então, nós estamos diante desse ministério que não tem fim e cada vez mais vai tomando, apesar de todos os escândalos, apesar de todos os reveses, toda a oposição, não tem como domar esse ministério de Jesus de Nazaré. Mas vamos para a segunda parte. Alguém quer fazer algum comentário aí, gente, dessa primeira parte? Vou seguir, então. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento... desculpe-me. Eu estou lendo a partir da segunda parte do versículo 2. Então, vou ler do início do capítulo 2. Até o dia em que ele foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, aí vamos ver o que foi dito lá em Lucas. Lembra no final de Lucas? O pessoal estava preocupado, será que é ele mesmo? Será um espírito? O que nós estamos testemunhando aqui? Aí Jesus falou, então tá, me dá um pedaço de peixe aí, alguma coisa para eu comer. E aí o que está no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, tá? Deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. O João batizou-os com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Outra peça aqui riquíssima que a gente vai tirar algumas coisas dela aqui, tá bom? Mas vamos por parte. Primeiro, os apóstolos foram esses que Jesus escolheu, tá? Ele escolheu aqueles 12, ele escolheu aqueles homens. E aí, em outro momento, ele fala, não foste vós que escolhestes a mim. Que aí algumas pessoas utilizam esse texto para falar sobre eleição, mas eu acho que ele não fala sobre eleição, pelo menos não a eleição dos crentes, mas dos apóstolos ali. E a primeira grande questão é essa: os apóstolos foram esses escolhidos, tá? Para ser apóstolo, falamos sobre isso quando estudamos o livro de Gálatas, para ser apóstolos, tinha que ter algumas características especiais. E uma delas é o fato de que os apóstolos foram aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus. De modo que, meus irmãos e irmãs,
não existe ministério apostólico de indivíduos hoje. O ministério apostólico que existe hoje é a Igreja Apostólica, porque ela segue na tradição dos apóstolos. Mas hoje, como alguns se identificam aí, se auto-intitulam apóstolo fulano de tal, é anátema, não existe. Não existe. Ok? Apóstolos foram aqueles que Jesus escolheu. Tanto é que Paulo reivindica o seu ministério apostolar, a sua identidade apostólica, porque ele teve aquela experiência de Jesus no caminho de... Esse é o nome da cidade, gente. Me ajuda. Como? Damasco. Damasco, misericórdia. Estava Pátimos na minha cabeça. Pátimos é João, Pátimos é João. Pois bem, aquela experiência ali é que... Exato, Damasco. Que Paulo tem experiência e é comissionado por Jesus. E essa é a segunda característica. Os apóstolos foram aqueles que foram testemunhas oculares, viram a Jesus e foram enviados por Jesus. Recebe esse comissionamento. Então, recebe a responsabilidade de serem testemunhas de Jesus. Tá? Então, essas duas características fazem dos discípulos apóstolos. E sobre eles estão a responsabilidade de dar seguimento à igreja. Tanto é que as cartas apostólicas, elas tinham um peso. E é exatamente o que Paulo reivindica lá em Gálatas, que nós estudamos. Né? Quando os judaizantes ali tentam criar um desconforto, Paulo reivindica justamente essa identidade, autoridade apostólica que ele tinha. Tá bom? O irmão Antônio vai falar alguma coisa? Não, pastor. Estou ouvindo. Para aprender mais. Pronto. Eu vou só desligar o microfone aqui, Antônio, para não captar outros ruídos aí. Mas se o irmão quiser falar, só ligar e fica à vontade. Então, a primeira coisa é essa, gente. Os apóstolos foram esses que foram escolhidos. Segunda informação aí, está cortando. Gente, está cortando para todo mundo. Eu acho que a internet está muito legal hoje. Não, tranquilo aqui. Tá tranquilo, né? Pronto. Okay. Vão me dizendo aí, viu, gente? Porque eu acho que minha internet está oscilando hoje. E aí, se perder alguma coisa, vocês me avisam. Ok, Sara. Então, Jesus, primeira coisa é essa. A segunda informação importante é que Jesus se revelou a eles. Tá? E aí, como já falamos antes, a palavra revelar no Novo Testamento, ela tem a sua raiz em tirar o véu. Tá? Aquilo que estava encoberto e foi tirado o véu. Né? Você não podia ver o que estava ali de trás, porque tinha um pano na frente, e aí tirou o véu, revelou-se. E aí o texto diz o seguinte, versículos 13 e 4. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E a gente volta lá em Lucas e viu que eles ainda ficaram titubeando. Será que é Jesus mesmo? Se é um fantasma? Se é coisa da nossa cabeça? Aí Jesus foi, rapaz, aqui ó, meus ferimentos. Que aí a gente gosta de colocar aquela culpa em Tomé, né? Ah, foi Tomé que não creu, tal. Mas você percebeu ali que era uma crise generalizada. Tomé foi apenas o que falou. Mas o pessoal ficou ali meio que duvidando também. E depois de ainda assim eles em crise, Jesus falou, então me dá um pedaço de comida aí que a gente vai comer juntos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz o seguinte, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Gente, isso também é extraordinário sobre o Evangelho, sobre a compreensão que precisamos ter do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de vida. Não é uma mensagem de morte. Não é uma mensagem que para na morte. Não é uma mensagem que fala apenas de pecado. É uma mensagem que fala sobre vida, sobre restauração, sobre novas oportunidades, sobre restauração, sobre renovo. É isso que nós pregamos. Se a nossa história terminasse na sexta-feira, era uma mensagem de morte. Mas hoje nós celebramos o domingo da ressurreição. É um ponto visceral que diferencia o culto evangélico cristão, sei lá como vão chamar, reformado,
do culto católico. A missa toda a missa é uma repetição da via sacra, porque eles falam até a morte. Nós falamos sobre a vida. Nós pregamos um Cristo ressurreto. Então, um detalhe aí que ficou muito claro na cabeça dos apóstolos, e a gente pode diferenciar assim também, o primeiro momento do livro, né, a primeira parte da obra de Lucas, o Evangelho lá, fala do ministério do Jesus terreno, histórico, que foi morto pelo Império Romano, acusado, traído, pronto. Mas o livro de Atos é a história do Jesus contemporâneo. Ele está vivo agora, nós cremos nisso, gente. E é essa convicção que deve aquecer a nossa fé. Nós pregamos um Cristo vivo, nós nos relacionamos com o Cristo que está vivo, a igreja está assentada sobre um Cristo que está vivo. Vivo. Ponto. E Jesus deu muitas provas aos seus discípulos de que ele estava vivo. Muitas provas. Ok? E foi assim que ele se revelou aos seus discípulos. E aí é um dos argumentos que é utilizado para a responder a questão: como é que esses homens e mulheres dão a sua vida pela sua religião? Nós não damos a nossa vida pela religião. Nós não estamos aqui para defender a religião, para defender um dogma, para brigar por um axioma, por uma tradição de homens. Nós entregamos as nossas vidas para um Cristo vivo. E é por ele que nós nos doamos. É por ele que nós entregamos as nossas vidas, ou como Paulo fala lá em Gálatas 4:20, já estamos crucificados com Cristo. E por que estamos crucificados com Cristo? Porque aqueles que morrem em sua morte ressuscitam na sua vida. Essa é a nossa mensagem, gente. Por isso que nós cantamos, nos alegramos, servimos, trabalhamos. É sobre isso. É disso que nós estamos falando. Ok, gente? Mas vamos lá. Uma outra coisa aqui, e aí tem um texto, um detalhe interessante que Stott comenta também, e no comentário bíblico africano, que Jesus os comissionou, ok. E aí o texto diz o seguinte, versículo 2, lá no iniciozinho do versículo 2, fala assim: até o dia que ele foi levado aos céus. Jesus foi levado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Pergunta: quais foram as instruções que Jesus deu aos seus discípulos? Se a gente voltar lá em Lucas, voltemos lá no finalzinho de Lucas, a gente pode ver ali os sinais dessas instruções. Lucas. Pronto. E vou ler a partir do verso 45. Voltei para Lucas 24, 45. Então Jesus abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são um testemunho dessas coisas. Nós somos testemunhas, volta a falar, de que Deus estava em Cristo se reconciliando com as pessoas. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. E essa é uma boa nova radical, porque é sobre essas boas novas que nós anunciamos o perdão dos pecados. A história da nossa mensagem, a ênfase da nossa mensagem, é falar de um Deus que perdoa pecadores. Pela fé. Isso é maravilhoso. A mensagem é maravilhosa. O comissionamento, o privilégio do comissionamento é maravilhoso. Nós somos chamados para isso, gente. Pessoas perdoadas para pregar o perdão. Pessoas acolhidas na graça para anunciar a graça. Por isso que a mensagem tem que ser sempre graciosa, gente. Eu não sei de onde as pessoas tiram, os cristãos tiram qualquer espécie de arrogância espiritual. Não cabe, gente. Não cabe, porque nós pregamos o seguinte: olha, eu fui perdoado e ele quer te perdoar também. Assim como ele me perdoou, ele vai te perdoar também. Assim como ele me acolheu, ele vai te acolher também. Assim como ele me restaurou, ele vai te restaurar também. Não sou em nada melhor do que você.
O que eu estou falando que ele vai fazer por você é o que ele fez comigo. É isso que nós pregamos. Por isso que a arrogância espiritual, essa intolerância religiosa em crente, que isso, gente? Não cabe. Alguém já disse que o evangelho é um mendigo que descobriu onde tem pão, correndo para avisar os outros mendigos onde tem pão também. Essa é a mensagem do evangelho. Um maltrapilho, um mendigo, um esfarrapado, um miserável pecador que encontrou graça. Fala, gente, não é possível, eu vou anunciar essa graça para todo mundo. Tipo a mulher samaritana. Sai correndo para todo mundo da cidade e fala, olha, gente, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador. Aquele que nós estávamos esperando. Essa é a mensagem do evangelho. Essa foi a instrução que Jesus falou para a gente, ó, vá. E aí ele diz mais, ó, estou no versículo 4, lá no finalzinho do 4. E aí ele fala, né, então, das instruções, versículo 2 e versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com ele, deu essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. E aqui tem outra coisa interessante. A igreja ela é enviada em nome de Jesus e só depois que recebe o Espírito de Jesus. Isso nos ensina tanta coisa, gente, porque assim, há quem pense que o serviço prestado na igreja é mensurado pela quantidade de atividade que é feita. Só que eu tenho dito algo e eu repito, e cada vez mais que passa, na minha experiência enquanto pastor, enquanto crente, eu percebo isso. No Evangelho de Jesus, antes de você ser chamado para fazer qualquer coisa, você é chamado para ser uma nova criatura. Por que isso? Porque se não passar pela experiência da conversão, você pode fazer um monte de coisa em nome de Jesus e no final ouvir de Jesus, eu nunca vou te conhecer. Nunca te conheci. E isso é terrível. É o que Carlos Queiroz fala, de uma igreja que faz um monte de coisa que Jesus nunca pediu para ela fazer. E por que isso pode acontecer? Porque não esperou em Jerusalém ser revestido de poder. Então, não é pelo fato de estar fazendo um monte de coisa na igreja, um monte de coisa em nome de Jesus, que está fazendo para Jesus. Às vezes está fazendo apenas para o seu próprio ego. Apenas está fazendo apenas em troca de poder, em troca de visibilidade, em troca de autopromoção. Eu lembro que a semana passada nós falamos sobre, entre os amigos, sobre a experiência de Ananias e Safira. Todo mundo conhece Atos 4, não é isso? Atos 5. Ananias e Safira, que fez algo em nome de Jesus, mas não foi para a glória de Jesus, para ele mesmo. E quantos de nós corremos o sério risco de reproduzir esse espírito de Ananias e Safira em nosso meio? Por que é que você faz? Por que é que você tem esse cargo? Por que é que você doou? Por que é que você deu o seu dinheiro? Por que é que você deu o seu tempo? Qual foi o espírito que estava por trás aí? Foi o espírito de Jesus? Ou foi o espírito do ego? Espírito do orgulho? Qual é o espírito que motiva? Porque essa orientação aqui de Jesus ela é clara e importantíssima. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder. E qual é o poder ali? O poder de ser testemunha de Jesus de Nazaré. Se for por nós mesmos, pela nossa capacidade intelectual, pela nossa força, pela nossa articulação, nós vamos ser testemunha da gente mesmo, de como aquela religião nos adestrou. Mas não é sobre adestramento. É sobre transformar pessoas pecadoras como eu, os irmãos e irmãs aqui agora, transformar a gente em pessoas como Jesus de Nazaré. É por isso que nós devemos esperar que do alto sejamos revestidos de poder, dínamos. E por fim, ele prometeu esse espírito. Não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai. Qual é a promessa do Pai? Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. E aí nós vamos lá para Joel. Nós ainda vamos estudar Joel nos profetas menores, mas eu gostaria de ler essa profecia de Joel. E é a profecia que se cumpre em Pentecoste. Abram em suas Bíblias, gente. Joel, profeta menor. Sei que Joel sumiu aqui da minha Bíblia. Joel. É possível que sumiu.
Alguém achou aí o texto? Alguém achou aí, Joel? Capítulo 2, se não me falha a memória. Lê pra gente. O dia do Senhor. Isso. Por favor. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É para continuar, pastor? 2, 28 a 32. Então, estava lendo no começo. Desculpa aí, pastor. Joel 2, 28 a 32. Uhum. 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 32 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que se cumpre em Pentecostes. É isso que se cumpre em Pentecostes. Porque o Espírito... E aqui Joel fala de como é que esse Espírito vai se derramar. Fala assim, ó. Primeiro é sobre todos os povos, né? Rompe com as barreiras de Israel e esse reino de Deus inaugurado em Jesus, ele vai tomando dimensões e vai alcançar todos os povos da terra, né? E ele fala sobre os filhos e sobre as filhas, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os servos e as servas. Todos serão visitados pelo Espírito. Todos os que invocarem o nome de Jesus. Quebra com todas as diferenciações, todas as barreiras, todas as hierarquias. Quebra. Paulo fala lá em Gálatas também que se nós formos revestidos de Cristo, Cristo derruba essas barreiras também. Não há divisão entre judeu e grego, homem, mulher, escravo nem livre. Não há divisões. Não deve haver. Porque o Espírito do Cristo se derrama abundantemente sobre todos os que creem. Todos. E aí vem no finalzinho lá o anúncio da pregação. E todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. A salvação os alcançará. A salvação os alcançará. Então, quando Jesus promete o Espírito, é esse Espírito que é derramado sobre o povo de Deus. Sobre o povo de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a primeira parte aí desse livro de Atos. Eu queria ficar por aqui para ouvir as irmãs e os irmãos aí. Tentei terminar um pouquinho mais cedo para a gente conversar um pouco sobre ele. Alguém falar algo? Alguma dúvida, algum comentário? Pastor. Oi, quem é? Dardo. Deixa eu ler. Ainda aí, rapidinho. Então, pastor, aí assim, é um questionamento assim que minha esposa fez que eu não soube responder, entendeu? Eu disse a ela, não, isso aí se cumpriu na inspiração de Jesus no Gólgota, porque diz aqui que acontecerá que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí ela está perguntando se isso aí vai acontecer com a vinda de Jesus ou se já aconteceu. Aí a minha explicação que eu dei para ela é que aconteceu. Inclusive o dia do Pentecostes também aconteceu, que foi a derramada do Espírito Santo que a gente vê lá em Atos 2. Só que assim, e vai acontecer também quando Jesus vir, no caso, arrebatar o seu povo, a sua igreja. Então, essa visão mais escatológica, ela dá margem para essa compreensão aí depois, tá? E quando Jesus voltar, foi até o anúncio lá de Mateus 24, é que seria mais ou menos assim, tá?
aqui existem várias explicações, né? Existem aqueles que compreendem que todos esses sinais que acompanhariam o dia do Senhor seriam sinais dos tempos mesmo, que as coisas se desdobrariam, teriam essas consequências, né? Maravilhas nos céus, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, como sendo um embate da chegada do reino de Deus e todas as como é que eu poderia falar? As consequências desses embates, né? Há quem diga que é apenas uma linguagem simbólica, porque nós estamos falando de uma profecia e uma profecia que é carregada de simbolismo. Então, não poderíamos ler isso de forma literal. Eu escolho essa. Eu acho que não é literal. Eu acho que apenas são questões que ele diz o seguinte: olha, no dia do Senhor será algo perceptível, tá? Porque terão embates na terra, existem sinais, né? Então, por exemplo, associam esse sinal também àquela estrela lá que anunciou a chegada do Cristo. Então, nós estamos diante de um texto simbólico, Dali, que pode ser lido a partir dessas perspectivas todas, entendeu? Ok, pastor, valeu. Quem mais fala? Pastor. O pastor Renato não está aqui hoje porque ele está com problema na internet, então a gente vai esperar só Darlington ou só Marques e Neto aí para trazer as questões. Diga. Eu acho interessante, foi o que o senhor leu no começo, que Lucas vai falar a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, né? E aí, naquilo que se diz que a prática do evangelho, né? E conhecer, mas também praticar, né? Ser o evangelho ativo. E eu vejo que isso é uma característica também, claro, do próprio Jesus, né? Eu lembro do livro do Mateus, com relação ao Sermão do Monte, que Jesus passa quase 3 capítulos falando, orientando o povo no Sermão da Montanha, e é exatamente isso que Jesus fala no final, no versículo 24 do capítulo 7, que ele fala que, portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente. Então, eu vejo que realmente, no Novo Testamento, né, principalmente, nós observamos esse evangelho que tem que se entender, tem que saber aquilo que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, mas também da prática, né, realmente de entender, mas também praticar, né, dessa autopraxia, né? Então, eu vejo que é uma característica muito forte isso, de entender, de saber, mas não ficar um conhecimento, uma represa, né? Um conhecimento ali guardado, um conhecimento que eu só sei o que é, eu conheço os mandamentos, sei o que Jesus fez, sei tudo que os apóstolos fizeram e eles escreveram, sei o que Paulo fez, mas quando chega na hora de praticar, eu mesmo não, ou porque eu não quero, ou porque não acho interessante, mas o convite de Jesus e o convite daqueles que escreveram os livros, né, inspirados pelo Espírito, eles trazem esse convite de entender, mas de praticar aquilo que entendeu, que aprendeu. Não vejo isso agora em Lucas, mas me lembra também do livro de Mateus, ou em Atos, desculpa. E a gente vê isso também, Neto, nas cartas de Paulo, né? Paulo sempre divide a característica de Romanos, a característica de Gálatas, por exemplo. Na primeira parte, ele faz toda a introdução teórica, né? Toda defesa, embasamento teológico, doutrinário, e vai fazendo, construindo. Na segunda parte, ele fala da prática. Romanos, a gente vê isso muito claramente, essa divisão muito clara, né? Capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai falando de parte muito teórica, vai explicando, doutrina, vai discutindo, tal, primeira parte. E a segunda parte é prática. Gálatas, que a gente acabou de estudar, também tem isso. Então, essa característica do evangelho, como sendo teoria e prática, elas andam de mãos dadas, né? De mãos dadas. A igreja cristã, ela precisa entender essas duas coisas. E como eu falei, é muito comum, a gente pensa geralmente muito de forma muito dicotômica, né? Muito binária. Ou é isso ou é aquilo. Mas eu acho que uma igreja saudável, ela precisa conciliar prudente e responsavelmente as duas coisas, né? A igreja precisa estar caminhando a partir dessas duas realidades, porque são elas que dão testemunho de Jesus. A gente resume o testemunho de Jesus apenas a pregação. Então, o que é anunciar o evangelho? A gente compreende, né? Senso comum, talvez, entre os cristãos, é isso. Pregar o evangelho é você falar sobre Jesus. Também.
mas não somente. Ações também falam sobre Jesus. Prática também diz respeito a Jesus. Então, a gente precisa, também não é só isso, né? Se esquivar de falar e só fazer. Nós precisamos caminhar nessas duas direções. Muito bem, né? Eu concordo com você, irmão. Cora, ia falar alguma coisa? Então, pastor, bom dia a todos. Quando você fala sobre essa posição assim binária, foi o termo que você usou? Uhum. Então, eu vejo como é nociva essa educação que nós recebemos fragmentada. Pedagogicamente, quando você estuda matemática, português, então você fragmenta o entendimento das pessoas e torna essa um modo de ver na vida. Então, hoje a educação ela está caminhando por uma visão do homem integral. Eu preciso observar a criança de forma inteira. Eu preciso respeitar a criança enquanto ser que é participante do processo educativo. Ela é um ser que tem voz, que tem toda uma característica que precisa ser observada, respeitada, e nós aprendemos com ela, né? Então, eu percebo que ninguém consegue ver muito isso como um investimento do inimigo, das trevas mesmo. Essa visão que ou é isto ou é aquilo, né? E isso penetrou a nossa maneira de entender a vida. Eu imagino assim, ontem eu estava lendo sobre, acho que já é velha essa notícia, mas sobre as atrocidades que aconteceram e estão acontecendo nos presídios. E quando eu tinha 15 anos, foi a primeira vez que eu fui levada pela Igreja Batista de Fortaleza, o grupo de adolescentes da Igreja Batista de Fortaleza, com o pastor, que não era médico ele, Lucas Munguba. Ele levou os adolescentes a um presídio de segurança máxima. E foi a primeira vez que eu vi que eles não tinham chifre nem rabo. Eles eram pessoas como eu, que cometeram erros. E eu fico pensando assim, a partir daquele momento, eu entendi a nossa missão, assim, que nós precisamos ir, como Jesus foi àquele sepulcro, buscar aquele homem, que ninguém hoje iria. Eu não iria mesmo. Vamos lá no cemitério pegar um cara endemoniado que está morando num sepulcro, num lugar fedido. Então, Jesus foi lá buscar aquele cara. E a visão hoje do nosso evangelho é o evangelho torpe, sabe? Assim, um evangelho muito seletivo, é um evangelho dos iguais, não é? Então, a gente... Assim, eu estou falando isso não é assim destruindo a nossa maneira de ver a fé, não é agredindo ninguém, mas assim como essa maneira de pensar do senso comum evangélico nos afasta de quem realmente precisa de nós, sabe? Nos hospitais, nas praças, sabe? Quem vai olhar para um aidético? Antigamente a gente olhava para eles com compaixão e hoje eles são inimigos. Né? Então, a gente tem que retomar essa prática do Evangelho, esse exalar de um perfume de Cristo em todo lugar, urgente, e de maneira prática, porque nossas palavras não estão valendo mais nada para as pessoas. Não é? Então, ou a gente retoma essa prática do Evangelho para que então se ouça a nossa voz, ou nós vamos passar por negras trevas, mais negras do que estamos vivendo hoje. Cora, eu vejo esse problema que você apontou aí, eu vejo duas causas. Termina de falar ou falhou aqui? Pronto, pode falar. É porque eu estava sem escutar. Ah, tá. Então, eu vejo dois problemas aí, Cora, que tem muito a ver com a nossa forma de enxergar o evangelho e a missão da igreja. Primeira forma é que nós associamos
a pregação do evangelho com um projeto proselitista. E isso ainda é muito forte. A gente pensa o seguinte, nós só vamos pregar o evangelho ou servir alguém ou cuidar de alguém se esse indivíduo se converter à nossa fé. É lógico que a gente prega o evangelho com o desejo que o indivíduo se converta. É ótimo, é óbvio que nós damos testemunha. Antes do senhor continuar, socialize, traduza de uma forma bem simples o que é um prosélito, o que é um pensamento proselitista. Desculpa. É eu querer que o indivíduo venha para a minha religião. Então a gente pensa o seguinte, eu vou pregar o evangelho para que o indivíduo se converta e venha para a minha religião. Certo? Então, muitas pessoas pensam o seguinte, não, a Igreja Batista, vou dar um exemplo nosso dentro de casa, porque roupa suja se lava em casa. Não, a Igreja Batista Alvorada só vai fazer uma ação que visa exclusivamente que o indivíduo se converta e venha fazer parte da nossa igreja. Então, se a gente faz, sei lá, um culto ao ar livre, se a gente dá uma cesta básica, se a gente faz uma campanha qualquer, todas essas ações, elas estão exclusivamente associadas à conversão do indivíduo e necessariamente que o indivíduo frequente a nossa igreja. Aí eu estava falando que é óbvio que nós queremos que todas as pessoas se convertam ao Evangelho de Jesus e, se for possível, que congreguem junto com a gente. É o desejo que nós temos. Ponto. Mas a gente não pode esquecer que está sobre nós a responsabilidade da testemunha de Jesus. Mas não está sobre nós a responsabilidade de conversão. São coisas distintas. Então, nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos a palavra de Deus, nós fazemos ações, nós fazemos um monte de coisa para que o Evangelho seja conhecido. Ponto. Daí em diante, já é uma responsabilidade que cabe ao Espírito, não a gente. Então, por não saber esse limite, nós invadimos a outra parte e condicionamos todas as nossas ações à conversão. E isso não é um processo de conversão. É um processo de formatação do indivíduo para que ele se torne membro da nossa religião. Tem 2 exemplos que aconteceram isso. Primeiro foi a colonização das Américas, que a força do Império utilizou-se da força da religião para invadir e dominar países, sob a justificativa de pregar o Evangelho. Só que todo mundo sabe que não houve uma pregação do Evangelho se houve morte, destruição, exploração, opressão. Não há Evangelho nisso, gente. E o outro exemplo foi o chamado cristãos de arroz, que aconteceu na China, onde, em troca da pregação do evangelho, distribuía-se arroz para uma população faminta. E aí foi aquele boom, todo mundo se convertendo. Estavam se convertendo, é fácil converter gente faminta se eu dou um prato de comida. E condiciono. Para que você coma, você tem que frequentar a minha igreja. Gente, é óbvio que as pessoas vão passar por essa experiência. É claro, se eu chegar para uma família que está com fome e falar, olha, eu te dou uma cesta básica, mas depois do culto. Vocês têm que assistir o culto inteiro. No final, eu vou passar uma lista de presença e somente quem assinou a lista de presença vai... Gente, não é pregação do evangelho isso. Isso é barganha, isso é proselitismo, isso é um processo de colonização e isso tira a dignidade tanto da pessoa quanto do evangelho. O evangelho não precisa de uma cesta básica, Jesus não precisa de nenhuma ação. A conversão se dá apenas a partir do testemunho. Nós estamos aqui para dar testemunho, seja pela pregação, seja pelas nossas ações. Mas a conversão é uma ação do Espírito Santo. Nós não somos autorizados por Jesus a fazer barganha. Não podemos fazer isso. Pastor Lázaro, e assim, só para fundamentar biblicamente o que você está falando, em Mateus 23:15, o próprio Jesus, repudiando essa ação, eu não estou com a Bíblia aberta aqui, eu abri rapidinho para poder falar, mas se alguém pudesse ler esse texto, e lá no Velho Testamento tem escrito assim, maldito aquele que faz prosélitos. Sabe? Então, eu pedi para o senhor falar o que era prosélito, justamente porque as pessoas não estão afeitas ao conceito do que significa o proselitismo, para poder compreender que é isso que a gente tem
feito, assim, muitos de nós, né? A gente leva uma pessoa para a igreja e quer que o pastor faça um gol. Fica ali torcendo para a pregação, você vai aceitar o evangelho. E em nossos dias, em 89, eu fui em uma igreja em São Paulo, Renascer em Cristo, porque eu era um show, né? Eu ia para tudo quanto era coisa. Atletas de Cristo, surfista de Cristo, cigano de Cristo. Fui a essa igreja onde tinha uma banda que estava assim arrasando. Eu nem me lembro mais o nome da banda, graças a Deus. Mas eu lembro que eles tinham um projeto que eu disse, cara, bacana isso. Só fizeram um mapeamento de toda a região e no dia da apresentação da banda, as pessoas levavam alimentos, né? Em vez do ingresso, era o alimento. E aí eles iam, e a igreja enchia de gente para receber depois, num dia seguinte, sei lá, as cestas básicas todas organizadas. E isso não vinha da doação das pessoas da igreja, sabe? Vinham do ingresso com um quilo de alimento, 2, de pessoas que queriam ver a banda. E logo depois a gente vê nos jornais, né, que eu faço questão de dizer, não quero esconder para ninguém, a bispa Sônia, que até hoje é bispa, né, e o marido dela, donos de aras, né, e assim, para onde vai esse dinheiro que eles tanto defendiam na época, a igreja não pagar imposto, né? Então, eu fico muito feliz desse momento da gente conversar sobre essa palavra, prosélito, porque depois que a gente compreende isso, a nossa fé dá um up, a nossa pregação ganha um sentido mais profundo, sabe? Hoje eu acordei com esse texto na minha cabeça. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu me pergunto, Senhor, eu te amo? Aí vem a palavra e me diz, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Eu disse, mas Senhor, eu te amo. E aí ele vem com a solução dentro da própria palavra, ele diz, aquele que me ama guarda a minha palavra. Então, não é difícil amar a Deus, né? Assim, ele deixou assim, olha, guarde a minha palavra e é assim que eu quero ser amado, né? Então, eu fico feliz por essa palavra, por a gente estar conversando sobre isso, porque isso pastor Lázaro, uma vacina. Porque eu imagino que aqueles chineses que receberam o evangelho de arroz nunca mais querem saber do evangelho. Aqueles que viram a bispa Sônia cair lá, o roubo, eles não querem saber do evangelho. Então, nós temos uma missão hoje, enquanto cristãos, né? Restaurar a visão real de Jesus e dos atos dos apóstolos, né? É isso. Então, Cora, eu acho que é importante a gente falar sempre sobre isso, porque a tentação é muito grande. É muito grande. E volta e meia, nós somos tentados a fazer uma barganhazinha, né? E no fundo, todo crente quer que as pessoas se convertam. Quer que as pessoas se convertam. Pô, seria legal se as crianças do Reforço se convertessem? Claro que a gente queria isso. Que as suas famílias se convertessem, se frequentassem a nossa igreja. Gente, eu não sou hipócrita. Eu queria. Eu queria muito isso. Né? Que as famílias das crianças do Reforço se convertessem. Eu queria isso. Mas isso não cabe a mim nem a ninguém. O que é que cabe a nós? E é uma coisa que eu tenho que organizar. Está claro em minha cabeça, mas o tempo inteiro eu tenho que reorganizar. Nossa missão é o seguinte: um grande dia, aquelas crianças, as suas famílias, as pessoas ao nosso redor, não poderão dizer, rapaz, eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca vi um testemunho de Jesus. Isso elas não podem dizer. Elas não podem dizer. Porque a nossa missão é dar esse testemunho. O que vai acontecer depois não cabe a gente. Só que a gente, às vezes, quer botar a carroça na frente dos bois e queremos resolver a nossa força. Não é assim que funciona. Nós estamos aqui para dar testemunho das coisas que Jesus
fez e ensinou. Ponto. Que a gente faça isso com excelência, que a gente faça isso com o nosso coração, com paixão, com seriedade, com humildade, com simplicidade, com compromisso, mas até aí. Que passar disso aí já não cabe a gente. Já não cabe a nós. Quem mais, gente? Pastor, É? eu Antônio? gostaria de falar antes de Marcos falar. Pastor, é bom se a gente pudesse fazer todo mundo ser um prosélito da Batista, né? Da nossa igreja mesmo. Rapaz, a gente queria, mas não tá certo. Outra coisa. Eu vou voltar para o irmão Darlito, pastor. É coisa rápida. Quando ele disse que a esposa dele, talvez não soube responder. Não sei se a pergunta ele se convenceu aí. Quando aconteceu em Pentecoste, isso aconteceu essa vez. Mas a palavra de Deus diz também que ele derramaria o Espírito a toda a carne. Então, o Pentecoste, para mim, é todas as vezes que a pessoa se converte. Aí a pessoa se converte e passa a ser nova criatura. Aí para mim, acontece o Pentecoste na vida do ser humano. Aí não precisa mais, como ele falou, quando Cristo voltar, vai acontecer isso. Eu creio que não, porque já aconteceu e acontece todos os dias isso aí. Cada um que se converte. Não, mas eu acho que ele não falou disso não, Antônio. Eu acho que ele falou daquelas características ali que aconteceriam o derramamento do Espírito. Eu acho que não foi sobre o Pentecoste, não. Não. Ele falou o seguinte, aquele fogo, sangue, coluna de fumaça, vai acontecer quando isso? Não o derramamento do Espírito. Entendeu? Eu sei. Tá bom, pastor. Então tá bom. Vamos escutar o irmão Marcos aí, que eu gosto muito do irmão Marcos aí. Vamos, Marcos. A torcida tá na expectativa, né? Quem mais fala? Vai falar, Marcos? Daqui a pouco o Marcos também não tem o que falar, vai inventar o que falar só para atender a expectativa dos irmãos. É o fã-clube de Max. Pois é. Eu acho que essa... Max, o microfone está aqui em Aracaju e você está lá em Salvador. Próximo esse trem aí, homem. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ver se melhora aqui. O trem não é o linguajar de Minas Gerais, é da Bahia também, é? Não, é porque eu sou de todo lugar. Eu não sei, foi de General Mainardi até General Mainardi. Diga, Darley. Ô, Marcos. Não, foi Darlito, não foi que falou sobre... Não, foi... Darlito não, foi... Júnior, né? Foi Júnior. Sobre a questão de Joel, né? Sobre o escurecimento, a lua, o sol escureceu. E ele fez uma... Foi Darlito ou foi Júnior? Darlito, foi Darlito. Tá bem baixo ainda, irmão. Tá bem baixo desse negócio aí. Não tá alguma coisa obstruindo o microfone, não? Ou sou eu que tô surdo? Deixa eu aumentar aqui meu microfone. Então, irmão Marcos, a pergunta ao pastor foi o seguinte, mas assim, ele já me respondeu assim a contento, mas a pergunta foi o seguinte, porque lá no livro de Joel, ele falou de alguns fenômenos que aconteceu, fenômeno físico, por exemplo, quando Jesus explicou, aqueles fenômenos ali aconteceram, por exemplo, a escuridão. Aí a minha esposa perguntou, aí eu falei para ela, olha, teve coisas aí que já aconteceu. Aí ela perguntou, mas quando Jesus voltar, vai acontecer também? Aí eu não soube explicar, entendeu? A pergunta foi essa, não foi referente à do Espírito Santo, não. Não, eu sei, foi sobre a questão da escuridão, né? Do sol, né? Escureceu, né? Esse fenômeno físico mesmo. Que eu achei interessante, porque, na verdade, quando Jesus é crucificado, de fato, né? Há uma mudança. Acontece esses fenômenos físicos no Gólgota, né? Que até você mesmo colocou. Eu acho interessante que, porque o dia do Senhor, né?
dia do Senhor, ele já, a gente sabe que para Deus o tempo, né, as coisas já aconteceram. Nós é que estamos, né, vivenciando esse acontecimento no tempo. E o dia do Senhor também aconteceu, né? E eu acho que também essa questão de que nesse dia, tanto na cruz, quando escurece e estremece, é se dá o dia do Senhor, né? E se completa no final, acho que com o Apocalipse, com a volta de Cristo, que é o dia do juízo final, né? Em que ele se assentado no seu trono há de julgar todos nós, todo mundo. Acho interessante. Mas antes de Então, você entrar em outro assunto, você vai entrar em outro assunto ou vai continuar nisso? Não, foi só uma observação. Eu achei interessante essa... Não, então, é uma observação sobre esse assunto e você vai partir para outro, porque eu quero fazer um comentário específico sobre isso. Não, pode fazer. Pode fazer. Não, então, essas características, ela acontece todas as vezes que o dia do Senhor se manifesta, porque qual é o dia do Senhor? É o dia do juízo. Aí eu corri aqui rápido para o comentário para ver se eu estava falando certo, eu falei besteira, mas é isso mesmo. Ó. O comentarista diz o seguinte, que essa profecia de Joel foi uma profecia para Jerusalém, avisando do dia do juízo, que seria quando a Babilônia invadiria e destruiria tudo. E aí tiveram essas características. Quando Jesus morre, Mateus 24 narra isso, tem essas características para o dia do juízo de Deus também. E no Apocalipse terão também essas características, porque também será o dia de juízo. Então, sangue, fogo, coluna de fumaça são características de todas as vezes que Deus faz a sua justiça. E a gente vai vendo na história de Israel, todas as vezes que Deus permite, nós estamos lendo os profetas menores, a gente vê isso, todas as vezes que Deus permite que Deus faz justiça e permite que algum povo inimigo, por exemplo, vá na direção de Israel, essas características acompanham. Então, essas características são próprias do dia do juízo do Senhor. É só isso, Marcos. Okay. Outra questão que eu estava com relação ao que Coraci falou, né? E você depois falou sobre a questão da nossa incompetência, na verdade, ou não, ingerência na ação do Espírito na questão da salvação. Eu acho interessante na questão do Evangelho é que nós precisamos entender que o Evangelho ele tem uma certa ambiguidade. A mensagem do Evangelho é carregada de salvação e condenação ao mesmo tempo, né? É a palavra que dá vida, é loucura para os que se perdem, mas, entendeu? Salvação para os que creem. Essa é a questão. E Jesus já falou isso lá em João. Jesus fala isso em João, que aquele que crê já está salvo. Aquele que não crê está condenado, porque rejeitou o unigênito Filho de Deus. Então, essa é a palavra, a faca de dois gumes, né, que Paulo fala. Ela leva à vida, mas ela também leva à condenação e à morte. Por quê? Porque o próprio Jesus fala que quando o evangelho for pregado para todos, assim virá o fim. Ou seja, é porque a justiça de Deus exige que você tenha feito a escolha. Embora eu acredito que essa escolha que ele está falando é para condenação. Era para condenação. Porque Deus é justo. Deus é justo. Então, essa mensagem do Evangelho, nós devemos pregar. Pregar o Evangelho com levando a mensagem, como você disse, o pão que o mendigo encontrou, né? Essa figura
do Evangelho é o tesouro escondido, né? Que a mulher samaritana percebeu. Essa mensagem de alegria, de salvação, ao mesmo tempo, é uma mensagem de condenação. Nós devemos estar cientes disso, né? E aí, por quê? Porque o restante é a ação do Espírito Santo, né? É ele quem vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. É ele que, como o irmão Antônio botou aí, Pentecostes vai se dar continuamente, né? O Espírito Santo está conosco e está conosco para justamente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí o Pentecostes se dá toda vez que alguém é convencido do pecado, da justiça e do juízo. E aí faz a escolha pela vida, né? Se bem que eu acho que essa escolha é uma ação do próprio Espírito Santo sobre a pessoa, esse convencimento é uma ação do Espírito Santo sobre a pessoa. E aí, eu acho que é essa questão. Eu creio, Marcos, que o nosso maior desafio nesse aí, volto a falar, é resistir à tentação da barganha. Porque, assim, qual é o nosso desejo? É que todo mundo ouça, todo mundo compreenda a mensagem do Evangelho, todo crente tem esse desejo, né? Que os nossos parentes conheçam, que os nossos vizinhos, que os nossos amigos. A gente precisa ter isso claro na nossa mente. Que como eu falei, né, essa linha que divide. A parte do testemunho cabe a nós. Vamos nos esforçar, né, como igreja, por exemplo. Vamos fazer com que a nossa igreja seja a mais próxima possível do Evangelho de Jesus, daquilo que Jesus estabeleceu como igreja. Vamos nos esforçar para isso, para que o indivíduo quer esteja frequentando as nossas atividades, quer esteja ouvindo o que nós falamos, né? Tempos, por exemplo, de mídias digitais. Então, nossa mensagem é ilimitada, né? De vez em quando eu ouço, pastor, mandei o link do culto da igreja para não sei aonde, pessoa não sei aonde. Então, independente de onde essa mensagem que nós anunciamos seja pregada, que seja o mais coerente possível. Pronto, isso cabe a nós. Por isso nós estudamos, por isso nós discutimos, por isso a gente pesquisa, né? A gente se aprofunda na palavra, nós exortamos uns aos outros, então, tudo isso cabe a nós. Ok. Logicamente, orientados pelo Espírito, animados pelo Espírito, com a unção do Espírito, mas cabe a nós. Mas a partir daí, o que as pessoas vão fazer com a mensagem que pregamos, com o que nós ensinamos, com a cesta básica que doamos, com, enfim, o socorro que prestamos, o que as pessoas vão fazer com isso, não cabe a nós. E a gente precisa entender isso. Primeiro, para descansar, e segundo, para deixar na mão de Deus, porque cabe a Ele mesmo. Então, exatamente essa questão. Hoje nós vivemos hoje vivemos um momento terrível, né? Por quê? Porque a igreja evangélica, ela, justamente por perder essa compreensão da mensagem do evangelho, que ela é para mim, é obrigatório para mim, não há outro sentido na minha vida, senão a expectativa e a alegria daquele que achou o pão e correu para avisar os outros onde tinha pão. Não há outra opção para mim. A expectativa da mulher, a mulher do poço, que correu para a sua cidade para anunciar, encontrou o Salvador. Essa é a mensagem no meu coração. Essa compreensão de que eu fui encontrado, eu achei e quero repartir. Essa é a mensagem. Mas hoje a igreja evangélica, ela tomou o outro ponto, ela tomou uma posição de condenação. Ela levou a mensagem do evangelho somente no âmbito de uma condenação. Se você não aceitou, se você não aceitar, vai ser imposto, quer queira, quer não. Ou seja, se você não aceitar, você que vai morrer, porque todo bandido bom é morto, entendeu? A igreja, a partir do Estado, a igreja, como você bem apresentou, né? A igreja, como o nome? A partir do poder, entendeu? Então, essa questão.
Isso é incrível, porque eu não sei como nós chegamos nisso. Eu não sei como nós chegamos nisso. Porque o evangelho é justamente isso, uma compreensão da minha miserabilidade, entendeu? Da minha condição de miserável, pecador, e que essa graça que me alcançou é imerecida. É totalmente imerecida. Não há nada em mim, nada. Mas hoje nós estamos vivendo essa questão de que a pessoa, essa arrogância, esse triunfalismo evangélico, que esqueceu da graça, esqueceu exatamente dessa questão. Agora, veja bem, eu levo a mensagem da, da, de amor, de compaixão, de alegria, e é ela a mensagem, ela, como você colocou, essa mensagem não é minha, não me pertence, e os efeitos dela não me pertencem. O que me pertence é esse compartilhar, essa compaixão que foi derramada sobre mim, né? Essa misericórdia que veio sobre mim, eu compartilhar ela e ver, como nome, e ver com alegria e com a mesma ansiedade que outros a conheçam, essa mensagem de amor. O resto, a rejeição e tudo mais, não coisa. Ô Lázaro, eu também acho que essa questão está no tema que você colocou do estudo, né? Do caminho, né? Do caminho. A gente aqui em casa, nós tínhamos um casal de missionários que a gente tinha adotado, e eles estão na China, né? Na região da China, muçulmana. E é interessante que lá, quando eles se identificam como cristão, os muçulmanos, os chineses, eles identificam eles como os servos do caminho, sabe? Ah, vocês são os servos do caminho. Interessante isso, porque essa implicação do caminho, né, que se propagou nessas regiões, e eu acho que herança também de Atos dos Apóstolos, sim, essa compreensão do caminho, implica justamente o caminho ao qual o próprio Jesus chamou seus discípulos a seguir, né? Que é o caminho da cruz, que é o caminho da cruz, que é o caminho do sacrifício, que é o caminho aponta para ele, né? Sigam-me, eu sou o caminho, né? Acho interessante essa questão. Exatamente. Darly, tu vai falar alguma coisa aí também, Darly? Então, ainda a esse respeito, né? É importante também mencionar, pastor, que essa desconstrução de pensamento, para muitos é uma desconstrução, né? Porque há muito tempo a gente, por exemplo, eu cresci acreditando nessas palavras, de que nessa barganha, né, que muitos anunciavam, né? E ainda hoje anunciam. E aí o que acontece? Para muitos é uma desconstrução de pensamento. E é interessante como o irmão Marcos colocou, e a irmã Coraci antes, né, que essas pessoas que fazem isso, que fazem essa barganha, esse proselitismo, elas vão pagar, e é um preço muito alto, como fala a Bíblia. E a irmã, quando ela estava falando, ela pediu para alguém abrir a Bíblia lá em Mateus. Aí eu abri aqui, e se possível, pastor, eu sei que a hora já está extrapolando, eu queria deixar aqui para os irmãos ler justamente esses versículos, que é do 13, Mateus 23, do 13 em diante. Ele vai dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Veja que interessante isso, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas, roubam os bens e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. E vai falar também das pessoas que vão também enganadas, que é como se elas fossem para o inferno duas vezes. Vocês vão ler aí o texto depois, vocês vão ver que é muito interessante. Então, assim, essa desconstrução, ela precisa realmente se dar. E eu acho que o espaço
mais ideal é esse espaço mesmo de estudo bíblico. Pois é isso, pastor. Exatamente. Gente, para finalizar, muito bom a colaboração de todo mundo. Gosto muito quando isso acontece e eu acho que enriquece bastante. Mas Marx falou o seguinte, onde foi mais ou menos isso, né? Onde foi que nós nos perdemos? Eu tenho uma suspeita, né? De muitas, eu acho que uma é a que mais pesa. E eu encerraria hoje, pelo menos hoje, por hora, assim, a gente retoma depois. Eu acho que nós nos perdemos quando a gente deixou de abraçar o projeto de serviço do Evangelho de Jesus para um projeto de poder dos homens. A igreja que foi enviada com a bacia ou a toalha, largou a bacia e a toalha e preferiu a espada do império. Todas as vezes que a igreja abraça o poder, ela negocia tudo. Porque nós não podemos esquecer que nós somos enviados ao mundo como servos. Servos. E a maior lição disso foi Jesus com a bacia e a toalha. A igreja preserva a sua mensagem, a dignidade, a seriedade da sua mensagem, quando a gente entende que ela é serva. Nós pregamos o evangelho porque nós estamos prestando serviço. Nós doamos porque nós estamos prestando serviço. Tudo nós fazemos como servos. E o resto quem faz é Deus. No dia que a gente usa a espada, a gente não mais dá testemunho de Jesus. A gente dá testemunho de um império qualquer aí, que obriga as pessoas a fazerem o que a gente quer, a prevalecer a nossa vontade. Jesus nunca fez isso. Mesmo sendo poderoso, ele nunca fez isso. Todos aqueles que quiseram ir embora foram. Todos aqueles que tinham um pensamento diferente foram embora. E ele sempre respeitou. E eu acho que é por aí. A igreja de Jesus, a igreja apostólica, a igreja do serviço. Nós somos enviados para servir e dar testemunho do Jesus de Nazaré. Amém, gente? Vou ficar por aqui. A gente comeu o pão da palavra, agora vamos comer o pão aí de... Não? Pão material. Exatamente. Seminarista Neto, olha o Senhor, irmão, para a gente terminar o encontro de hoje. Amém. Amém. Poderoso Deus eterno, nós louvamos o nome